Olá pessoal, eu sou o Latos, psicólogo, pai do Arthur. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Paternidade Atípica, Vida Além do Diagnóstico, onde a gente fala sobre a paternidade atípica de uma forma leve, objetiva e como ela funciona no dia a dia. Encerrando a nossa primeira temporada, eu tenho o prazer de anunciar que a gente tem uma convidada que aceitou um convite de última hora, que é a Jaqueline Muros, psicóloga, minha colega de profissão. Apesar de ser um projeto que a gente fala para homens principalmente, né, com esse foco na paternidade atípica, acho que vai ser bem legal a gente ouvir uma psicóloga, que nem você, que trabalha com diagnóstico e com crianças atípicas, tá? Então, se você quiser se apresentar um pouquinho, seja super bem-vinda. Eu sou Jaqueline Muros, eu trabalho com psicologia clínica, né, e como o Latos disse, a minha expertise é mais para neurodivergência com crianças, mas ultimamente eu tenho trabalhado muito com diagnóstico com adultos, principalmente nós temos muita dificuldade, né, apesar do seu público ser mais masculino, a nossa maior dificuldade hoje é o diagnóstico no público feminino, porque a parte toda de diagnóstico no masculino é muito mais fácil, digamos assim, porque o homem ele demonstra mais. A mulher, por uma série de questões biológicas e comportamentais, ela aprende a dissimular os sintomas mais cedo, né? Então ela mascara, é o mastic, né? A minha expertise está em duas balanças, né? No público feminino, né, nesse diagnóstico, e nas crianças mais com transtorno do espectro autista e o TDAH. Acho que é basicamente isso, né? Então, assim, que a gente possa realmente ter essa troca aqui, porque eu fiquei bem interessada mesmo no podcast, bem interessada na história do Arthur e na sua história também, porque eu acho que o homem ele demora muito para procurar ajuda, né? Também por uma questão cultural. O homem ele é posto como provedor e nem sempre a gente tem na clínica esse pai acompanhando esse filho. Então, assim, para mim é sempre uma alegria quando o pai acompanha, porque a gente sabe o quanto é importante essa figura masculina também, né, para essa criança não típica, essa criança neurotípica, ela precisa de um exemplo, e esse pai ali com ela ajuda bastante. Obrigado pelas palavras, já que fiquei até emocionado aqui, então vou começar fazendo a primeira pergunta, né? De fato é isso, a minha clínica, acho que com o passar do tempo, ela foi sofrendo uma seleção natural, que eu brinco, né? Hoje a maioria dos meus pacientes são homens, Sim. 30 a mais, digamos assim, chuto dizer que 80% ou 90% são pais, e é ótimo de ver isso, né? Já que acho que pelo menos alguns pais que têm interesse nesse cuidado, da saúde mental, no autoconhecimento. Como é que é para você hoje, como é que está dividida a sua clínica nessa questão que você falou, né? Mais o público feminino, mais as crianças também. Acho que aqui a gente pode focar um pouquinho nesse primeiro momento na relação desses pais com essas crianças. Como é que você está enxergando esse momento de sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Então, Latos, eu abri falando, né, que eu fico muito feliz, assim, e o podcast me interessou justamente por conta disso, porque isso certamente vai me ajudar a reafirmar isso com os pais, né, que ele não passa de um mero provedor, ele é pai, e ser pai está para além dos proventos. E eu sempre falo muito isso com os pais, porque a mãe está sempre muito presente. Então, culturalmente, é a mãe que abre mão do trabalho, é a mãe que abre mão da vida dela para cuidar desse filho. E hoje, dentro da minha clínica, pegando a minha clínica infantil, infanto-juvenil, porque eu também tenho adolescentes já, né? Eles foram crescendo comigo. Eu tenho criança que está comigo desde os 2 anos e meio. E essa criança já vai fazer 16. Então, você acompanha toda a trajetória e fazer todo esse papel de convencimento que cabe a nós, psicólogos, de integrar a família, porque quem trabalha com criança trabalha a família. A criança, ela não pode ser vista como um diagnóstico. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa em desenvolvimento. Só que existe o luto, né, que você falou em outros episódios. E esse luto do filho real, para o pai, ele cai muitas vezes, dentro da minha percepção, tá? Como uma bomba. Sim. Né? Porque é como se ele perdesse a centelha de eternidade dele ali. Principalmente quando eu tenho um outro filho homem. Porque, culturalmente, a gente sabe que quem leva o nome da família adiante é o filho homem. A filha mulher, ela contrai um sobrenome. Lidar com um filho atípico é muito complexo para o homem. Eu tive casos de pais que esconderam de suas famílias muito tempo o diagnóstico desse filho.
é difícil de aceitar, né? Então existe todo um trabalho e eu fico muito feliz que uma pessoa como você esteja enriquecendo essa clínica, né, para esse público, para esse homem, porque é importante. Num país onde a gente tem uma série de problemas de feminicídio, de uma série de outras questões que não tem nem tão dentro do podcast, sim, mas que acabam ocorrendo, e a gente sempre pensa também nessa criança que vai ficar sem cuidados, né? E isso, sim, pode acontecer. Muito, com certeza. E aí, já que acho que entra um ponto importante, que eu fiz muita questão de frisar no podcast, né? Que é uma obrigação do pai. Ele não é um super-herói, né? Eu acho que eu tive muita sorte de ter sido criado por mulheres muito fortes, de aprender a falar de sentimentos muito cedo. Então, quando esse diagnóstico veio, eu vivi esse processo de luto, foi muito profundo, mas ao mesmo tempo sair do buraco foi mais rápido do que eu esperava. Porque eu acho que eu tive esse suporte de fato que me ajudou a sair. Você se lembra, assim, de algum caso que a gente possa falar um pouquinho dessa resistência em aceitar um diagnóstico, dessa demora em buscar o tratamento? Porque, cientificamente comprovado, a gente sabe dos ganhos quando a gente começa a trabalhar isso muito cedo. A neuroplasticidade está aí para comprovar isso. Então, quanto antes a gente aceita e começa todo o tratamento, a possibilidade dessa criança se desenvolver é enorme. Como é que você vê essa resistência entre homens e mulheres, pais e mães, na sua clínica? Hoje, digamos que eu tenha aproximadamente 15 crianças neurotípicas que já estão comigo ao longo do tempo. Essas crianças eu já acompanho há algum tempo, então eu peguei parte da primeira infância, a segunda infância e estou agora na pré-adolescência, né, de alguns. Desses 15, se eu tenho 3 pais que são presentes, como você consegue ser com o Arthur, são muitos. Falando em questões de neuroplasticidade, a gente sabe que a janela depois vai encurtando, né? Então, quanto mais cedo a gente começa esse processo, né, porque hoje, por exemplo, se a gente for falar em questões a paralisia cerebral, o autismo, a gente consegue um diagnóstico muito cedo, sim, muito precoce. Logo ali no nascimento, uma criança com autismo, a gente começa a dar um pré-diagnóstico com 30 dias de vida. A gente já consegue fazer algumas observações e nós temos testagens já apropriadas para isso. Mas a negação ainda é muito grande. E aí, todo o atraso, ele vai refletir lá na frente, na alfabetização, depois, no período da pré-adolescência, que a gente tem uma entrada hormonal muito grande, então são outros ajustes. O diagnóstico precoce é a melhor coisa. Pensando nisso, é que eu trabalho muito na minha clínica, sabe? Com a questão do diagnóstico precoce mesmo, de buscar isso o quanto antes. E voltando assim um pouquinho para a questão do pai, né, da figura paterna, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade de lidar com a palavra pai. Dentro da minha percepção clínica, o pai tem uma função muito importante, assim como a mãe tem a função dela importante, mas um não é substituto do outro. E por mais que a gente pense assim, o papel do pai pode ser exercido por um avô, pode ser exercido, mas o pai, ele é uma figura central na vida desse filho, e é esse pai que muitas vezes vai ajudar dentro desse caminhar na parte de diagnóstico, na parte de tratamento, porque a evolução clínica de uma criança, ela vai perpassar pela família. Então, a família é muito importante. E eu sempre falo muito isso, sabe, Lantos? Independente se nós somos casados ou separados, nós temos um filho. Em nome desse filho, a gente tem que ter um bom relacionamento, né? Então, hoje, dentro da minha clínica, a minha briga é essa. Ótimo, Jaque, perfeito. Eu concordo, né, com essa visão. E tem uma coisa interessante para eu compartilhar da minha história com o Arthur também, né? O Arthur é uma criança grande para a idade dele, comprido, ele é muito forte. Então essa questão física é isso que você fala, o papel do pai de dar essa segurança. Às vezes uma brincadeira mais bruta, né? Às vezes entrar com ele na praia, ele toma um caldo e sai, como você reforça isso, que é muito diferente para homens e mulheres. E aí quando a gente começa a falar de diagnóstico, acho que no meu próprio caso, apesar de ter sido rápido, teve um momento ali de uma dissociação da realidade, digamos assim. Tá, ele tem paralisia cerebral, mas é todo formado, é todo bonitinho, vamos ver no que dá. E esse vamos ver no que dá já não foi uma negação 100%. Eu fico imaginando isso, quando você senta para dar uma devolutiva, né, para esses pais,
depois de um protocolo imenso, a gente vai entrar nisso mais para frente, quantas sessões você trabalha, eu tenho essa curiosidade, mas de um pai que sempre negou isso e ouvindo, de repente, esse nome. Porque os termos médicos, eles assustam muito. Então, como é que você faz, já que você tenta fazer esse acolhimento? Como é essa sua sessão de devolutiva depois de todo essa bateria de testes, né, psicológicos que hoje estão acessíveis para a gente? Achei ótima a sua pergunta, né? Porque eu compreendo toda a ansiedade dos pais, sabe? E também sou mãe, né? Eu sou mãe, eu sou tia, então eu também tenho contato com crianças na minha família, né? E entendo a ansiedade de todo mundo. Em relação ao número de sessões, né? Uma criança de primeira infância, ela vai levar entre 8 e 10 sessões, podendo se estender a 15. Uma criança já de segunda infância, alfabetização ali, vai levar de 6 a 8 atendimentos, podendo se estender a 10. Então, esse seria a média. Essa seria a média, sim, você pode estender até 12. E fora que eu sempre falo com os pais, Lotus, o seguinte, existe uma série de contratempos. A criança adoece. Eu posso ter um luto na família, então pode atrapalhar. E aí, dentro desse processo, eu procuro, na anamnese, já fazer esse acolhimento. Eu sempre pergunto se os dois podem participar. Já na anamnese, porque eu já quero envolver esse pai dentro desse processo. Eu não quero que ele seja só um pagante do meu trabalho, sabe? Eu não quero que ele chegue lá e fale assim, olha, eu vou te pagar X, ok, tá aqui o dinheiro. Eu não quero só o dinheiro dele nesse sentido. Voltando ao teu exemplo da praia, eu achei excelente, porque, assim, quantas vezes a criança não se sente segura para entrar comigo sozinha? E quantas vezes a presença desse pai é importante para dar segurança para essa criança. Nós, mães, a gente tem uma série de medos diferentes do pai, né? O pai, ele tem outros medos diferentes do nosso, e a mãe, ela acaba super protegendo. O pai, muitas vezes, ele me auxilia a tornar essa criança autônoma, porque o pai, ele tem uma visão diferenciada daquilo ali, né, daquele filho, daquela questão. Ele olha diferente. Então, puxar esse pai desde o início do processo para que também ele compreenda esse processo desse filho é muito importante. Até depois das sessões, eu peço um período para a gente mensurar toda a parte de testagem que vem da escola, toda essa parte, e até o dia da entrega do laudo, né? A minha devolutiva, eu peço a eles para separarem no mínimo 2 horas daquele dia, em que nós vamos estar ali os 3 juntos, e eu vou lendo passo a passo do laudo e vou perguntando se eles entenderam, se ficou alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, porque no final do meu laudo eu coloco não só a hipótese diagnóstica, né, porque o nosso conselho sugere que a gente não coloque diagnóstico, que a gente não tem CRM, e o conselho sugere que a gente coloque hipótese diagnóstica, mas eu coloco a hipótese diagnóstica e eu tenho total segurança para colocar o CID, né? E eu acho que muito mais do que a questão da hipótese, quando você dá o CID, aí sim a bomba cai. Porque isso. Aí você fala, nossa, meu filho tem um CID. Sim, tem, né, uma marca, né? Exatamente. Isso também, uma das minhas especializações foi em ACT, né? Terapia da aceitação do compromisso. E eu gosto muito da palavra aceitação na clínica, né, Jaque? Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque o diagnóstico, ele marca. Sim. Né? E você imagina, você produz um relatório de algumas páginas, uma hipótese de diagnóstico, e de repente a pessoa pega aquilo, dependendo do nível de conhecimento na área da saúde, ela vai dar um Google, que foi o que eu fiz com a paralisia cerebral. Imagina. E aí tem CID tal, diagnóstico tal, o que é isso? E aí a gente começa aquela busca desenfreada por informações, que na sua grande maioria das vezes é um show de horror, né? Porque só vem as coisas negativas dessa Sim. busca inicial. E aí, já que eu acho que a pergunta focando nessa palavra aceitação, você vê essa diferença entre pais e mães nessa aceitação da nova realidade, desse diagnóstico? Como é que você entende que é a assimilação dessa informação para cada um? Eu já tive pais muito durões, né, na anamnese e desmoronarem perante ao momento da devolutiva. E mães que chegaram muito fragilizadas na anamnese e chegaram muito fortes durante a devolutiva para poder segurar até a mão daquele pai naquele momento, porque é o marido também ali, é o pai do filho dela. Então eu faço sempre questão de fazer a devolutiva com os dois, justamente para auxiliar nesse processo de aceitação
né? E principalmente, Lotus, de mostrar que eu não tenho um sujeito incapaz. Ótimo. Né? Então, eu sempre falo com eles, eu não trabalho dentro de fracasso, eu trabalho dentro de possibilidades. Qual é a possibilidade que essa criança vai me apresentar diante da testagem e quais as possibilidades e as perspectivas que eu posso oferecer, né, enquanto psicólogo ali, avaliador, enquanto clínica, para aqueles pais e para os colegas que vão trabalhar com essa criança, porque é uma equipe multidisciplinar, né? Você sabe, uma criança, ela não tem menos que 8 profissionais trabalhando com ela diretamente. O médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicomotricista, fisioterapeuta, educador físico, né? Quando que além da psicomotricidade, né? Tem o educador físico, e cabe a nós que estamos trabalhando o diagnóstico, orientar esses pais para que eles recebam e consigam cobrar as orientações corretas dos meus colegas que vão trabalhar com eles. Sim. Senão também não adianta, eu vou entregar um laudo lá, né, de tantas páginas e aí, né? O que a gente faz? O que a gente faz com isso? É só um pedaço de papel. E eu penso que eu não posso entregar só um pedaço de papel. Eu tenho que entregar junto com eles ali todo um processo de vivenciar aquele momento, aquele luto ali também, porque é um segundo luto, porque é alguém atestando o quê? Porque você imaginar oficial, que... Né, Jade? Exatamente, porque você imaginar que é uma coisa. Agora, você pegar ali o papel e você ler, e alguém está lendo para você, alguém falando aquilo tudo em voz alta, a gente vai revivendo todo o processo, todo aquele tempo que você teve, né? Do médico ali, seu bebê nasceu, o médico, pum, ó, é isso. Só que o médico ele vai falar do jeito dele. Sim. Como você vai assimilar, a questão é sua. Então, assim, dentro do processo diagnóstico, a questão é nossa. E aí, já que você falando isso, né, me remete muito assim, ao diagnóstico do Arthur. Eu dei muita sorte com a equipe multidisciplinar dele, né? Acho que são pessoas muito acolhedoras, pessoas de confiança, que estão com ele desde os 6 meses de idade. E isso fez muita diferença. Da maneira que a gente conduz a informação. Porque, na verdade, a gente não faz a menor ideia do que está se passando na cabeça dos pais. Acho que quando você tem um filho atípico, você olha, você sabe que tem uma coisa diferente. A criança não é normal, como a sociedade espera, digamos assim. E eu acho bom a gente enfatizar essa palavra para a gente entender que existem curvas de comportamentos esperados, né? Curvas estatísticas normais de desenvolvimento. Então, quando ele tem acesso a isso, e algo que eu falo muito no podcast, né, que são os pensamentos encobertos, enquanto isso não é verbalizado, enquanto ele não escuta, é uma angústia interna que ele sofre sozinho. Sim. Então, esse processo da devolutiva, ele tem que ser muito acolhedor. E faz muita diferença para o futuro da criança também. E aí, já que voltando às crianças em si, né? Quando você chega na clínica, chega essa situação com os pais, e você começa os protocolos, tá? Acho que a minha primeira pergunta, antes da gente avançar nisso, é: hoje, quais são os principais protocolos que você trabalha? Como você está vendo todo esse desenvolvimento da psicologia experimental? Eu fico muito feliz, né? Acho que quando a psicologia experimental se desenvolve, acho que a gente valida cada vez mais a psicologia enquanto ciência. Sim. Que no passado muito recente ainda tinha essas críticas à psicologia. Como é que você está vendo isso hoje, né? Todos esses protocolos, bateria de exames que estão cada vez mais assertivos. Como está a sua relação com esses testes, por favor? Então, dentro dessa parte da clínica, o estudo constante é muito importante. Eu ouço muito assim de pessoas leigas que não têm qualquer conhecimento técnico de que assim isso parece uma grande invenção, porque toda hora, como é que pode? Antes não tinha e agora se tem. Então as pessoas não entendem que antes não se tinha porque a gente não tinha avaliações para isso. Então, se a gente for pensar em questões de autismo, é desde a década de 50. Por exemplo, o diagnóstico em mulheres é de 2010 para cá. É muito recente, porque o próprio autismo, por exemplo, pegando o autismo, a cor é azul, o anjo era azul, porque não se acreditava que mulheres poderiam ter autismo.
nós éramos diagnosticadas como depressivas e histéricas. A mulher, ela sempre foi muito subjugada nessa questão. Então, hoje, eu procuro estudar bastante as questões dos protocolos, me antenando com o que está acontecendo, sempre procurando trocar com outros colegas. Eu acredito que uma das coisas que me facilitou muito e me facilita muito dentro dessa caminhada é que eu não perdi contato com os meus professores da faculdade. Que legal. Né? E principalmente da professora de psicodiagnóstico e do meu professor, que eu fui estagiária dele durante 4 períodos e que ele que me ensinou toda a parte de testagem. E principalmente, o que eu sou muito grata a eles dois, foi entender que o teste ele vai te trazer números, mas é o seu olhar, é a sua humanidade que vai ajudar a produzir um laudo. Então, a dar toda uma visão. Então, eu procuro, Lattes, estar muito atenta ao que o mercado está oferecendo. A gente tem hoje um protocolo de padrão ouro muito bom. Então, ali para a primeira infância, a gente tem um padrão. No caso assim, do bebê, você tem uma escala boa ali. Já passando, hoje, a gente tem teste de inteligência para a partir de crianças de 2 anos e meio. Então, você consegue quantificar o QI dessa criança. Isso já é bom, porque aí você vê se já tem alguma questão cognitiva, se a gente já tem algum atraso cognitivo ali, se está na média das crianças da idade dela, dentro da realidade dela. Então, isso tudo vai trazendo alívio de uma certa forma, porque por mais que os pais não tenham conhecimento técnico, você olhando um número é o concreto. Então, eu sempre falo muito isso, né? Trazer para o concreto é muito importante, porque você vai tirando essa angústia. Né, você vai melhorando essa questão dessa angústia. Então, hoje, dentro da minha clínica, eu procuro fazer investimentos em testagens, estou sempre em contato com as empresas de teste. Olha, o que surgiu aí de novo? Estou precisando disso. Vou lá, aprendo com eles, tiro as minhas dúvidas, para que a gente possa ter a maior lisura possível. Por exemplo, é o que você falou, né? O CID parece que ele vira um carimbo, uma marca, né? E você está ali rotulando alguém. Trabalhar essa parte de desmistificar o rótulo é muito importante. E eu percebo que o seu trabalho com os pais nisso vai ser muito importante. Sim. Porque o homem ele ainda tem muito preconceito. Sim. De assumir as emoções dele, de assumir sentimentos e de assumir que aquilo ali gera um sofrimento mesmo. Sim, total, né, Jaque? E eu faço uma brincadeira na clínica, que é uma brincadeira até um pouco pesada, às vezes, com meus pacientes, né? Eu falo que algumas pessoas mudam por constrangimento, tá? E quando eu trago a palavra constrangimento, é justamente isso, esse comportamento social além do diagnóstico. Então, eu tenho um episódio com o Arthur que é interessante, assim, né? Era uma pessoa mais velha que me parou na rua, me viu brincando com ele, e a pessoa foi tateando para fazer a pergunta do diagnóstico. Então foi, nossa, mas ele é tão bonitinho, né? Ele é esperto, mas ele é diferente, né? Ele não é uma criança normal. E aí eu vi que ela estava interessada, mas com certo desconforto. Eu falei, não, ele tem paralisia cerebral. E aí veio aquele silêncio constrangedor, que a gente, enquanto psicólogo, sustenta bem na clínica, que eu gosto muito. E a pessoa não sabia muito onde enfiar a cara. Eu falei, não, mas está tudo bem, a gente descobriu o diagnóstico cedo, falei um pouquinho da história. E aí eu vou pegar um gancho com 2 palavras que você usou nessa última resposta, que eu gostei, e fazendo um link com o nome do podcast. Esse alívio que o diagnóstico dá. Porque ao mesmo tempo que ele é uma marca, é um carimbo, a gente ter um nome, eu acho que alivia muito, né? É melhor você ter um nome do que você não saber o que é. Como é que você vê hoje essa vida além do diagnóstico na sua clínica? Tanto para as crianças quanto para os pais. A partir do momento que a gente tem um nome, como você vê assim, esse caminhar para o futuro hoje? Se eles não estão em terapia, é importante que comecem a ir para a terapia. Lógico que eu não sou hipócrita de dizer a você ou dizer a qualquer um que está te assistindo, que está nos assistindo, né, que é barato. A gente sabe o quanto é caro a gente acompanhar o desenvolvimento dessa criança. É o que eu falei, no mínimo são 8 pessoas acompanhando. Sim. Se você tiver, de repente, uma assistência, você vai conseguir Sim. levar. É muito complicado. Então, assim, eu sempre falo para eles o seguinte, olha, é o seu filho. Não olhe para ele como um CID.
De repente, muitas vezes você vai deparar com profissionais que vão tratar o seu filho como um CID. Não dê atenção a isso. Se ele for bom, você mantém. Mas sempre que puder, você converse com ele. E coloque, olha, eu gostaria que você chamasse meu filho pelo nome ou pelo apelido, mas que fosse carinhoso. E olhar para essa questão da humanização da clínica é também olhar para o cansaço de quem cuida. Porque muitas vezes quem cuida está descuidado, está desamparado. Né? Eu tenho um exemplo, quando eu fui trabalhar numa clínica, as mães, elas tinham uma urgência de colocar a criança para dentro da sala. E eu sempre fui uma pessoa muito observadora. E como eu estava lá como a parte da avaliação neuro, eu tinha mais tempo de observar aquelas mães. E aí eu comecei a observar que todas as vezes que as crianças entravam, o primeiro lugar que elas podiam deitar, elas se deitavam. E eram 45 minutos a 50 minutos em que elas podiam descansar, sabe? Porque em casa, talvez ela fosse ali sozinha na lida com aquele filho. E aí eu comecei a observar e comecei a conversar com a dona da clínica que a gente poderia fazer alguma coisa diferenciada para elas. Fui insistindo ali nesse processo e aí a gente começou a fazer, uma vez por mês, um encontro com as famílias. Então, os terapeutas todos, cada um tinha a sua expertise para oferecer ali. E aí a gente começou a trazer esses pais para esse dia, pelo menos especificamente, para ele estar ali. E a gente foi criando algumas coisas. A psicopedagoga, ela trabalhava em escola, então ela trazia bastante ideia que a escola desenvolvia, trazia para a gente. E aí a gente começou a trabalhar dentro da clínica de uma forma diferente, porque às vezes assim, o profissional falava assim, nossa, como essa mãe é mal educada, nossa, como esse pai é estressado. E aí quando a gente pegava a história do pai, muitas vezes, né, o pai que conseguia ir acompanhando, o pai tinha virado à noite num plantão de segurança, e aí ele ia sem dormir, com o filho, acompanhando o filho nas terapias. Essa pessoa não tem um humor bom, ela está privada de sono, às vezes ela estava privada de comida, né? Então vinham para essa clínica especificamente, era uma clínica aqui na Zona Sul, vinham pessoas de Petrópolis, as pessoas tinham viajado para estar lá. Então aí foi todo um processo de também fazer o colega entender que alguém precisava cuidar de quem estava cuidando. Então eu penso que hoje uma clínica humanizada, ela olha para a criança, mas ela olha para o cuidador também. Impacta diretamente, né, Jaque? Eu tenho uma história boa com isso também. Apesar do Arthur ter um sono muito direitinho, principalmente por conta dos remédios neurológicos da noite, teve uma época que ele acordava muito. E sempre que ele dorme comigo, o sono naturalmente já fica mais leve, uma preocupação, tudo isso, né? Então, por alguns sábados na minha vida, a minha mãe ia me visitar, e aí eu pedia para ela chegar lá em casa por volta das 10, 11 da manhã, que era o horário do sono dele do dia. E por que isso, né? Porque eu colocava o Arthur para dormir e eu ia dormir. Só que eu precisava dormir tão profundamente que se eu não escutasse ele chorando ou se ele acordasse, ela estava lá. Eu tinha uma pessoa de segurança, né? E aquelas 2, 3 horas de sono, para mim, me renovavam já para a próxima semana. Porque a gente não tem. E aí, já pegando um gancho também para a questão de autocuidado. Você chega a mencionar essa palavra para os pais, a importância, além da terapia que você falou, né? Que é super bem recomendada. Como é que você trabalha e fala da importância do autocuidado? Porque o autocuidado não é um autocuidado extremo, né? A gente não está pedindo para ninguém, sei lá, fazer esporte 6 vezes por semana, virar um atleta. Não é isso. Mas para a pessoa entender que ela precisa minimamente dormir, se alimentar bem. Eu tive uma fala no podcast, em alguns episódios, que eu falo isso, que naturalmente a minha relação com o álcool, por exemplo, diminuiu muito. Porque se eu tenho um filho que acorda 6 da manhã, eu não posso estar de ressaca. Né? Eu preciso me alimentar, eu preciso dormir para dar conta do Arthur. Para dar conta, né? Porque você ter ressaca com 20 e poucos anos é maravilhoso. Você dorme, né? E no fim do dia você está pronto para a próxima. Então, assim, eu já estava muito numa pegada de saúde, com o Arthur reforçou ainda mais. Mas eu acho que as pessoas às vezes banalizam muito isso. A própria questão do sono. A pessoa achar que vai dormir 5, 6 horas por noite, toda noite, que vai estar inteira. Não vai. Quanto a falta de sono é prejudicial para a vida do ser humano. Você aborda autocuidado? Como é que você tem falado sobre isso? Ótimo, abordo sim. Eu estou com um caso até atual, né, de que estou trabalhando toda essa parte com o pai, porque o que aconteceu? Ele acabou se descuidando muito da saúde dele.
por essa obrigatoriedade social de que tem que ser o provedor. E isso impactou na família de uma tal forma que o processo de depressão da mãe aumentou muito. Olha, né? Porque ela se preocupava com a criança e com esse esposo. E se esse pai me faltar, como eu vou fazer? Porque ele também me ajuda a cuidar desse filho. De repente você vê esse pai se afundando, né? Exatamente. Então, hoje, o que eu sempre falo? Olha, o autocuidado, ele está para além daquilo que a mídia te vende. O autocuidado é o quê? Você praticar esporte 6 vezes por semana, no mínimo. Você comer aquelas determinadas coisas, aqueles determinados produtos. E eu falo com eles o seguinte, olha, comer bem está para além de que você tem que comprar o produto A ou B. Não, mas é fazer uma dieta saudável. Aquela dieta que a sua mãe te ensinou lá na sua infância, de comer carboidrato, legumes, frutas, proteína. E aí, quando você começa a falar isso, e aí a pessoa fala, não, então eu vou comer, sei lá, só isso aqui. Eu falo, não, você não precisa passar fome. Eu não quero que você passe fome. Eu quero que você se alimente bem. Eu quero que, principalmente, vocês consigam se revezar na questão do sono, porque é importante. Então, é igual quando você tem um bebê, né? A mãe amamenta, o pai põe para rotar. E aí, enquanto ela dorme um pouco, né? E depois eles se revezam. Então, eu sempre primo por essa parte, né? Então, vamos se revezar no sono. Tem rede de apoio? Vamos pedir ajuda para essa rede de apoio? A alimentação. A terapia, porque eu sempre falo para eles assim, aí eu, apesar de não ser minha abordagem, eu dou aquela puxadinha para Jung, que Jung fala que o homem é biopsicossocial e espiritual. Dentro disso, você vai ter cada uma pessoa cuidando dessa pessoa. Então eu sempre falo isso para eles, né? É uma das coisas que eu também sempre pergunto, você tem religião? Porque eu também acho que faz parte da humanização da clínica eu saber trabalhar de acordo com a religião daquela pessoa, até para que ela se sinta até mais acolhida ali dentro. Então, eu sempre falo isso, olha, você precisa cuidar de cada área da sua vida, porque o seu filho precisa de você. E ele precisa de você inteiro, ele não precisa de você fragmentado, quebrado, porque ele está aprendendo a ser inteiro. Mas se ele vê você como um quebra-cabeça, ele vai se formar como um quebra-cabeça, porque aquilo ali é o exemplo que você está dando. Então, hoje, eu primo muito por colocar para eles esses autocuidados, sabe? O autocuidado espiritual, de acordo com a fé de cada um, sabe? Vai buscar o seu pastor, vai buscar o seu pai de santo, vai buscar lá, não importa. Vai buscar quem você tiver que buscar. Sei lá, eu quero pegar e meditar na praia e conversar com o tempo. Vá conversar com o tempo. Se aquilo ali for te fazer bem, for te trazer mais inteiro, ótimo, sabe? Eu quero que você esteja bem, porque o seu filho precisa de você bem. E para que eu e os outros colegas possamos trabalhar com o seu filho e ajudar ele a se desenvolver, a gente também precisa de você. Porque Lattes, é o que eu falo muito para eles, assim, nós profissionais vamos estar com eles uma vez por semana, salvaguardado em alguns casos 2 vezes, mas não é sempre assim, 50 minutos, quando a gente consegue, 50 minutos, né, porque no particular a gente consegue 50 minutos, na parte quando é em clínica, assistência de saúde, são 30, 40, quando você consegue um lugar legal, e a continuidade daquela terapia é a família que vai dar, é o pai e a mãe que vão dar. Por isso a importância do pai e da mãe na clínica com a gente, para entender o diagnóstico desse filho, para tirar as dúvidas, para perguntar, porque às vezes a dúvida da mãe é uma, a dúvida do pai é outra, e ele vai bebendo ali das dúvidas dela, mas ele não tira as dele. E essa angústia dele só vai crescendo. Total, né, Jaque? E essa angústia crescendo, você vai se autodestruindo. Sim. Né? Porque a partir do momento que você não tem um autocuidado, você tem uma autodestruição. E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje também com pacientes adultos em falar disso, né? Porque a gente é bombardeado por uma mídia desde cedo a ter alguns comportamentos de fuga. Então, o que é mais fácil? Você bota a criança para dormir, abre uma cerveja e fuma um cigarro, do que você vai fazer meia hora de esteira. Então, mudar essa concepção é muito importante. E entender que ele se cuidando é um ato de amor para esse filho que vai depender dele. Né? Então, isso é muito importante, assim. A gente falou muito de autocuidado nesse podcast também, e da importância dessa relação. O quanto você está bem para quem precisa de você. Exatamente. E aí é o que eu coloquei, né? Cuidar de quem cuida é importante para poder você cuidar, porque quem cuida e não se cuida
vai adoecer e não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Então, o que você traz me fez lembrar de uma frase que eu ouvi lá na faculdade e que eu trago para a minha vida sempre. E eu sempre uso desta frase também para trabalhar essa aceitação e esse convencimento de que precisa de cuidar, né? A gente tem que desaprender comportamentos para reaprender novos comportamentos ou remodelar esses comportamentos para aprender de novo. E isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele é esse constante desaprender para reaprender a aprender. Jaque, obrigado. Para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem para esses pais atípicos também. O nosso propósito nesse podcast foi focar nos pais, nos homens. Eu acho que já tem muito conteúdo para as mulheres são muito melhores do que a gente em se organizar, em grupos de apoio, em falar sobre sentimentos. A gente tem muito que aprender com vocês em relação a emoções. E acho que seria muito legal, assim, uma psicóloga que trabalha com isso, uma mulher que é mãe, a primeira convidada aqui dessa nova etapa do nosso podcast, né, da segunda temporada, que teremos convidados, essa mensagem para eles, assim, né, uma mensagem final, talvez de esperança, não que a gente precise ir para um lado de coach motivacional, mas trazê-los para a realidade, né, já que eu acho que de frase de efeito o mundo está cheio, mas compartilhar um pouquinho dessa sua vivência. Você é muito importante. Não se sinta um fracassado em pedir ajuda. Porque pedir ajuda não é fracasso. Pelo contrário, é sinal de força. Não tente fazer o caminho do herói. O caminho do herói vai te destruir. Mas tente fazer um caminho de autoconhecimento, de autopercepção. Não tenha medo de assumir as suas emoções. Chorar faz parte, rir também. Toda criança vai te trazer alegria, independente de qualquer CID que ela carregue, de qualquer diagnóstico que ela tenha. Então, assim, que vocês, homens, como pais, que estão aqui no podcast do Latos, assim, se vocês estão aqui, certamente, vocês estão ensaiando, pelo menos, essa busca por ajuda e que vocês busquem porque vale muito a pena. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigado, Jaque, eu emocionei aqui, né? Que bom que você falou que homem pode chorar, então meu olho tá marejado aqui, tá tudo certo. Pessoal, obrigado, eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham assistido a primeira temporada. A gente volta em breve com a segunda temporada, com convidados. Acho que o público vai ser majoritariamente masculino, né? A ideia é que a gente traga esses pais atípicos para a gente continuar fortalecendo essa nossa comunidade que a gente criou e ouvindo experiências reais. Eu não vou querer trazer aqui experiências que são muito além da realidade. Então, a gente vai ouvir pessoas reais que participam ativamente da rotina da criança, da vida, e que são pais presentes. Mais uma vez, obrigado por estarem comigo nessa, por terem ouvido, pela audiência de vocês, e a gente se vê em breve. Até mais.